Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Eu sempre que posso procuro ajudar, divulgar ideias legais, ideias boas, tá? Instituições que fazem um serviço ocupando espaço, muitas vezes, que o próprio Estado deveria ocupar, com tanto imposto que todas as pessoas pagam em todos os lugares do mundo. Mas existem instituições benemerentes que fazem um trabalho que não pode ser esquecido. Eu vou falar hoje com o gestor, tá, com o diretor executivo da Kinder, que é o André Veiga. Vai nos contar um pouquinho da história da Dona Bárbara, dessa alemã que veio e adotou o Brasil como sua nação de coração, sobre o serviço que faz para a sociedade na área de ajuda às pessoas com alguma deficiência. E como você que está em casa nos assistindo pode ajudar um pouquinho que você possa ajudar, está dando uma grande colaboração para esses que precisam muito, mas muito mais do que nós. Já voltamos. Olá pessoal, eu sou a Flávia Vieira, Life Coach, e venho trazer para vocês um dos temas mais abordados, o autoconhecimento. Você sabe o que é o autoconhecimento? É um dos processos mais importantes no coach. Por quê? Trabalhando muito na forma pessoal e profissional, nós temos uma tendência grandíssima de realizar muitos sonhos, quando é claro e objetivo. Então, mais informações, espero vocês aqui. Até lá! Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa, comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso, tradição, confiança e proteção você encontra aqui. André Veiga, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Já dei uma introdução, né? Muito obrigado. Eu sempre procuro ajudar aqueles que têm um coração maior que o da gente. Pessoas que dedicam sua vida toda por uma causa. E como eu disse, muitas vezes ocupando o espaço que o Estado não vai lá e faz o que tem que fazer. Eu sei que tu tens um grande parceiro, que é nosso amigo em comum, vereador aqui de Porto Alegre, o Nedel, também meu amigo, um cristão sempre que pode ajudar, está ajudando, e te ajuda na área política, na área da Câmara dos Vereadores, né, ajuda a Kinder, mas eu queria que tu contasse um pouquinho da história para as pessoas entenderem o que é a Kinder e como eles podem colaborar com essa instituição tão importante. Primeiro falando da doutora Bárbara, quando ela veio para o Brasil, adotou o nosso país e de coração até a fundação da Kinder. Ok, Ricardo, eu queria te agradecer a oportunidade de falar de uma obra e vou apanhar essa palavra coração para dizer que um dos lemas da Kinder é que o nosso coração não tem fronteiras. Exatamente se apropriando um pouco da história da Bárbara, que chegada no Brasil nos idos dos anos 60, ela que tinha lá um curso de fisioterapia na Alemanha, chega no Brasil, encontra uma realidade
das pessoas com deficiências ainda muito diferente, muito pior, diga-se de passagem, do que hoje nós já temos, em que essa parcela da população vem conquistando o seu espaço de convivência, o seu espaço de inserção no mercado de trabalho, nas atividades culturais. E Porto Alegre, inclusive, é um exemplo disso, e o Nedel, com a atividade dele, também é um exemplo de vereador que entende muito bem esse cenário. Posto isto, a Bárbara chega e encontra no Brasil uma oportunidade, digamos assim, de voluntariar também num primeiro momento. Ela não empresariou no primeiro momento, ela não fez a Kinder no primeiro momento. Ela chega em 69, 68, 69. A Kinder foi criada em 88, fez 30 anos agora, recém em 2018, e ela circula pelo Rio Grande do Sul, num primeiro momento na região noroeste do Rio Grande do Sul, depois na região serrana, ajudando a criação das APAES, que são instrumentos extremamente importantes dessas questões que eu te coloquei de inserção da pessoa com deficiência. E também se dá por conta que, não obstante todo esse trabalho voluntário, esse trabalho incansável das APAES, que continua até hoje, a ideia dela sempre foi abranger, através de um tratamento, através de um tipo de abordagem do problema das pessoas com deficiência, algo que pudesse ser mais contributivo, mais efetivo na inserção dessas pessoas. A reinserção na sociedade. Reinserção dessas pessoas. Então ela ajuda a fundar diversas APAES. Em 88 ela cria a Kinder. E a Kinder hoje, digamos assim, aproveitando toda esta memória, toda esta circulação dela dentro do Rio Grande do Sul, presta um serviço que é muito mais do que um atendimento de uma escola, que nós somos, muito mais do que uma reabilitação, que nós também somos, mas trabalha muito fortemente a questão da integração. O nosso nome, que foi modificado no ano de 2003, se apropriou daquilo que hoje é um conceito mais aceito mundialmente falando, que é a integração da pessoa e não a inserção. Por quê? Porque integração envolve, além das questões da arquitetura, além das questões da acessibilidade, ela envolve uma questão atitudinal das pessoas. Integrar as pessoas é, afinal de contas, exercer também um pouco da empatia, um pouco do exercício de se colocar no lugar do outro e entender que muitas vezes uma rampa, um portão, uma sinalização, um box de estacionamento no supermercado, todas conquistas válidas, diga-se de passagem, não são suficientes para fazer o processo de integração, que eu volto a dizer, envolve questões de atitude nossa como sociedade dita normal, se é que esse conceito de normalidade existe. Nós trabalhamos, e ao longo da nossa conversa que começa agora, eu vou te passando alguns conceitos de como nós trabalhamos a partir da criança com deficiência, a partir da criança múltipla deficiência, esse conceito de integração dentro da sociedade. André, tu tocasse um tema assim, vamos passar essa questão de vagas de estacionamento. Perfeito. Por exemplo. Eu fui cadeirante durante 6 meses. Mais ou menos, eu sei muito bem o que eu estou falando. É um belo test drive, se tu me permite. Assim, o desrespeito Sim. com Sim. As pessoas apressadas que colocam na vaga, não falo nem na vaga do idoso, tá? Que chegam e botam na vaga que está para cadeirante, para deficiente, para quem... Eu me lembro que uma vez eu chamei a atenção de um cara e o cara levantou a barra da calça. E eu disse, desculpe, não, o senhor tem toda a razão de ter me xingado, porque eu já não pareço mais. Mas ele tinha uma perna mecânica, uma prótese. Tá? Okay. Então ele se enquadra dentro daquilo ali. Perfeito. Mas quantas pessoas ocupam a vaga e não estão nem aí? Eu estive num shopping center a semana passada, a pessoa conseguiu estacionar na vaga normal, com metade do carro na vaga que era por deficiente. Perfeito. Ou seja, achando que o deficiente vai conseguir estacionar ali. Não, ele tem que ter mais espaço para descer. Perfeitamente, exatamente. Tá? Então nós temos um desrespeito total da sociedade para com qualquer pessoa que não seja normal para eles. O idoso é desrespeitado. Qualquer pessoa que tem algum problema é desrespeitado. Eu estava num supermercado, André, de cadeira de roda, num corredor que só conseguia passar eu na ida.
e veio um pai com um menino e eles me xingando para eu andar de ré, porque eles queriam passar. Eu digo, o senhor vai ter que bater em mim. Eu disse bem assim para ele. Eu espero que não tenha feito. Não fez, me encheu de desaforo. Pois. Dizendo que eu estava trancando a passagem dele. Ele estava com um carro com um filho. Olha o exemplo que ele deu para uma criança de 6, 8 anos. Ricardo, quando eu abordo, digamos assim, não sou eu que abordo. Não, eu falei como a sociedade tem que se tratar, né? Exatamente. Todo segmento que trabalha com PCDs, com pessoas com deficiência, ele se movimenta, primeiro se movimentou nas conquistas, que eu volto a insistir, são relevantes, da acessibilidade, das questões da arquitetura urbana, mas a inserção ou integração, que é a palavra que eu prefiro, ela abrange exatamente a questão da atitude, né? O que tem que mudar na sociedade não são esses conceitos que estão perfeitamente aceitos, existe legislação, existem normas, existe uma série de coisas, mas nós precisamos, enquanto sociedade, tratar da integração dessas pessoas dentro de um conceito de que, primeiro, a normalidade não existe, que nós estamos tratando fundamentalmente das diferenças, apenas que essas pessoas têm diferenças mais pronunciadas do que outras. Então, a questão da integração sempre foi uma pedra de toque muito interessante do trabalho da Kinder, e ela bordeja, e ela age, e ela interage com o setor público, com as outras instituições, exatamente a partir da sua experiência de inserção social levada ao último conceito, que seria o de integração. Nós precisamos mudar isso. Isto é um caminho sem volta, primeiro é um caminho sem volta, as patologias que levam às deficiências de um modo geral, sejam elas de caráter transitório ou de caráter permanente, a ciência não tem o domínio completo sobre elas no sentido da prevenção. O que eu quero dizer é que continuarão nascendo crianças com microcefalia, com paralisia cerebral, com síndrome de Down, com autismo. Vão continuar nascendo crianças e, portanto, a sociedade, integrar essas pessoas na sociedade é um caminho sem volta. Resta nós, que agimos de forma mais concreta no meio, criar esses conceitos e levar essa bandeira e aproveitar esse espaço que tu está nos dando, exatamente para que nós possamos divulgar uma versão um pouco mais moderna, se posso assim dizer, desse conceito de inserção, que todo mundo acha que o box está resolvido o problema. Aí o sujeito vai lá e estaciona no box, voltamos tudo para estaca zero. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o André Veiga, da Kinder, aqui no programa ricardorlandini.net. Chopp gelado, sanduíche aberto, filé recheado, ranch-schnitzel e grelhado. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Estamos aqui no programa ricardorlandini.net conversando com André Veiga, que é diretor executivo da Kinder, uma instituição que desde 1988 ajuda o Brasil, os brasileiros, em especial aqui no Rio Grande do Sul, né, na inclusão de pessoas com alguma deficiência. E nós estamos falando sobre uma questão que é mudar a sociedade, né? Tu disseste muito bem, André, que não adianta, a medicina vai evoluindo, a gente até reduz o risco, né, com alguns exames que são feitos hoje, antes são pré-natais e outros exames que são feitos, que as mulheres e os maridos, os casais se preocupam muito hoje, né, tendo essa tecnologia, né, mas ainda vão acontecer casos. E existem os casos adquiridos, a pessoa fica deficiente ao longo da vida. Tá? Perfeitamente. Nós temos Europa e Estados Unidos, que sofreram muito com as guerras, então as pessoas, os rancapê deles na vida por questões de guerra são muito grandes, eles têm um respeito muito grande com os deficientes no geral, né? Mas também com esses que foram mutilados por guerras, por outras
questões. Perfeitamente. Como mudar, André, ajudar, como a Kinder consegue ajudar a sociedade a mudar a sua mentalidade de lidar com os excepcionais, como se dizia, né? Se dizia antigamente os excepcionais. Associação dos pais e amigos dos excepcionais. Pronto, eu vou voltar ao ponto anterior, Ricardo, para te dizer o seguinte. A evolução da sociedade, a evolução dos conceitos de convivência, ela se dá por diversos processos. A imprensa, esta minha presença aqui, a nossa presença no dia a dia junto às famílias, a nossa presença junto ao setor público, a nossa ingerência nas políticas do município, do estado, no que refere às pessoas com deficiência. E esse é um processo bastante demorado, porque ele é um processo de mudança cultural. Nós, se voltássemos um pouco no tempo, o tempo da Bárbara, vamos chamar assim, de lá de do início dos anos 70, a gente vai encontrar pessoas com síndrome de Down que sequer saíam à rua. Eram pessoas não reconhecidas pela sociedade e muitas das vezes, e ela já me relatou inclusive, que encontrava alguma dessas pessoas quase que em cárcere privado feito pelas suas próprias famílias, que não detinham nem o conhecimento do que estava acontecendo com seu familiar e nem tampouco tinham o apoio da sociedade no sentido de receber esse familiar como um cidadão no sentido pleno da palavra. Então, mudar a sociedade é um processo de responsabilidade colegiada da imprensa, do setor público e de cada um de nós, tendo uma ação que seja muito menos crítica com relação a quem não faz as coisas que tem que fazer e muito mais proativa fazendo aquilo que nos compete fazer. Dizendo de outra maneira, não desrespeitar as regras de convivência com os PCDs já é um grande passo na medida que muita gente desrespeita essas regras. Então as mudanças culturais são mais lentas, mas muito já foi feito e há sempre uma esperança de que nós venhamos a ter uma sociedade lá na frente, então com esse conceito de integração que falamos no primeiro momento, mais enraizado e mais, digamos assim, utilizado na nossa convivência social do dia a dia. Eu tenho esperança, eu sou um otimista nesse sentido. Eu também sou um otimista, eu acho que daqui a pouco os brasileiros vão começar a parar de pregar moral de cueca, dizendo, tu vê, lá nos Estados Unidos é assim, exatamente. Lá tá certo parar o cara, o policial te chamar para te chamar a atenção quando tu atravessa a rua sem ser na faixa, quando tu cruza um sinal vermelho, quando tu anda em excesso de velocidade, porque a culpa do excesso de velocidade, sabe de quem é? É do azulzinho, é do brigadiano, perfeitamente. É do policial rodoviário. Perfeitamente. Não é a tua culpa, nunca, não é minha. Nunca. Tá, eu me lembro que uma advogada disse, eu estou com pressa, abordada a 180 por hora num veículo. Uma bela pressa. Numa via de 80. Perfeito. Só que ela estava dentro de uma cidade que era 60, a 180 por hora. Ela estava cheia de pressa. Também o mundo está com pressa, né? Está com pressa que as pessoas perfeitamente mudem. O André, os atendimentos, o que a Kinder faz lá? É uma escola. É uma escola. Ricardo, a Kinder, na verdade, esse conceito de integração, a parte mais pronunciada dele está exatamente no fato de que nós somos uma escola de educação especial com licença do Conselho Estadual de Educação, que funciona apoiado ou se apoiando, já não sei mais te dizer se é apoiando a reabilitação ou apoiada na reabilitação, porque o conceito é exatamente de integração das duas áreas, em que o nosso aluno não só estuda, mas ele tem todo o atendimento médico necessário, todo ele feito no mesmo lugar. A reabilitação com aparelhos, com atendimento com fisioterapeutas, com fonoaudiólogos, com médicos, com neuropediatras, feitas no mesmo ambiente da escola. Quantos são? Neste momento, 150. 150 alunos em 2 turnos. Idades de 3 anos a 21 anos. De 3 a 21 anos. Nós temos hoje 150 alunos dentro da Kinder. E com todo tipo de necessidade especial? Com todo tipo de necessidade especial, e digo mais, Ricardo, a Kinder, pela própria origem, pela própria visão, digamos assim, que eu não chamaria de generosa, eu chamaria de visão humana, lá na Kinder estão exatamente as pessoas que têm deficiências, múltiplas deficiências, as mais agudas que se possa imaginar. O nosso público é fundamentalmente de cadeirantes, e os nossos alunos, além de andarem de cadeira de roda, têm
outros tipos de moléstias de caráter cerebral. Muitos deles têm deficiência de fala, têm deficiência de audição, têm deficiência de visão. E esse conceito de múltiplo deficiente é que é o eixo que norteia a nossa metodologia de trabalho, que é a integração entre a escola e a medicina. O André, eu vou te fazer uma pergunta como leigo. Temos aqui a Kinder em Porto Alegre e vocês dão apoio para as APAES no interior. Tá? Como é que funciona a capacitação desse tipo de profissional? Porque tem que ter coração. Eu acho que tem que ter coração. Diferenciado. De novo, voltamos para todos temos coração. Sim, voltamos de novo para a palavra do coração sem fronteiras que eu te dizia antes. A Kinder hoje é composta de 50 profissionais que vão desde administradores de empresa, como é o meu caso, passam por fisioterapeutas, passam por professores, todos eles com especialização em educação especial, passam por fonoaudiólogos, passam por psicólogos, por neuropediatras, ou seja, é um quadro clínico, é um quadro de apoio, digamos assim, um quadro de trabalho muito especializado, muito especializado. Eu te diria mais, eu acho que a Kinder hoje, guardada a nossa devida modéstia, a nossa devida humildade, nós somos hoje talvez uma referência em todo o estado pelo tipo de atendimento que nós prestamos. Esta trajetória de 30 anos consolidou os conceitos de atendimento e faz com que o nosso profissional, já quando ele vai ingressar na Kinder, ele entre, digamos assim, dentro de uma linguagem, dentro de um projeto de ação que envolve toda a parte profissional, mas envolve sim muito a parte da paixão também de cada um de nós pelo trabalho, né? Porque é impossível você lidar com esse tipo de público sem se deixar contaminar pelas diversas histórias, algumas trágicas, outras, graças a Deus, de grande sucesso, mas que fazem parte do nosso dia a dia e são também a nossa ferramenta de trabalho, esse processo de integração com as famílias, o conhecimento da realidade de cada uma delas também é parte do que nós fazemos. André, quem quiser ajudar essa gente toda, quer abrir seu coração de alguma maneira e poder ajudar. Qualquer migalhinha... Qualquer migalhinha é muito bem-vinda. É muito bem-vinda. Como é que funciona, de que maneira fazer? Primeiro eu quero, antes de fazer uma convocação aos teus telespectadores... Que nem o meu amigo o Oscar Algaia. Isso, tá? Exatamente. O Oscar fez uma modelagem de doação sui generis, porque escreveu um livro e nos dedicou a nós e a ACD, que é uma outra parceira importante também, uma parte da renda do livro. Então é uma doação sui generis, vamos dizer assim, que é o conhecimento dele, que é a paixão dele, que é a história de vida dele escrita num livro, que depois está sendo vendido e uma parte está sendo revertido para a Kinder. A pessoa vai lá e compra o livro dele, nem sabe que está doando para a Kinder. Lá na capa traseira, na contracapa do livro, ele vai encontrar um logotipo da Kinder, um logotipo da ACD, então ele está contribuindo com a Kinder. Nós temos uma gestão que também é muito digamos assim, muito bem vista pela comunidade. Nós somos auditados por uma auditoria internacional, que é a KPMG. E temos um escritório de advocacia. Temos um escritório de advocacia extremamente conhecido, que é a Lippert Advogados, que é uma banca com quase 50 anos em Porto Alegre. Isso nos deixa muito confortáveis a convocar as pessoas a fazerem as suas doações e, para isso, nós criamos um menu, vamos dizer assim, de doações, um menu de tipos de doação que está lá no nosso site. Então você pode doar sendo um mensalista da Kinder através de um carnê do Banco do Brasil que você recebe em casa e tem lá a sua data escolhida e a quantia escolhida para ser feito o pagamento. Você pode fazer depósitos diretos em contas bancárias que nós temos, todas de bancos estatais, diga-se de passagem. A Kinder só trabalha com bancos estatais, é o Banrisul, a Caixa Federal e o Banco do Brasil. Você pode fazer doações de alimentos que vão terminar compondo as cestas básicas depois que nós distribuímos para as famílias. São 60 famílias hoje que são atendidas por cestas básicas mensais da Kinder, num desdobramento dessa atividade de integração, que é entender que a família precisa ter uma condição de vida para que ela possa também agir lá dentro da família com os nossos conceitos de educação, de integração e de fisioterapia.
Então tá lá no nosso site www.kinder.org.br. Você vai encontrar lá todas as oportunidades, tem PagSeguro e todas essas modalidades que eu te comentei agora. E que, evidentemente, todas elas, em qualquer quantia, são sempre muito bem-vindas para a nossa atividade. André, conte conosco, como vocês contam lá com Oscar Algair, aí, que é um amigo comum. E vamos ver se quem pode entrar aí no www.kinder.org.br, todas as maneiras que você pode ajudar, né? E alguém do interior, que também nos assiste, quiser um apoio da Kinder lá na sua PAI, etc e tal, entrar em contato com vocês. Entrar em contato conosco. O nosso site é um site, para além de ser um site muito amigável, ele tem uma característica muito diferente que faz parte dessa questão de transparência que eu te comentava. Os e-mails que entram no site da Kinder caem diretamente na minha caixa postal, portanto não há um contato @Kinder, há diretor executivo lá no próprio site e todos os e-mails são respondidos um por nós. Quando o assunto é da área médica, são os médicos que respondem, quando a questão é da escola, então nós estamos abertos a que todas as pessoas que tenham algum tipo de interesse em conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Nós recebemos muitos visitantes do interior, de universidades, de Rotaries, de Lions e de APAES do interior, com quem nós temos sempre uma construtiva convivência no sentido desta integração que a gente falou tanto ao longo dessa nossa pequena conversa aqui. André, muito obrigado. Eu que te agradeço. Conte com a gente, eu conto. Precisar aí Muito obrigado pelo espaço aqui. E você que está nos assistindo aí, www.kinder.org.br. Faz uma visitinha lá, dá uma viajada pelo site e descubra uma maneira que você pode ajudar essa organização que tem feito tanto por tantos gaúchos e brasileiros. Até um próximo programa.